É melhor você ficar alerta. O mundo em que você vive é só uma fachada. Tem um outro mundo por trás dele. O mundo verdadeiro. Essa entrada é forte, né, gente? Mas, infelizmente, isso é uma verdade, né? Pessoal, peço perdão de não ter publicado o vídeo no sábado, porque tinha muito barulho e não ia ficar legal a publicação do vídeo, porque esse vídeo ia ficar cheio de barulho, tá? E também eu peço perdão de não estar publicando quinta-feira, que eu queria publicar, devido a muito trabalho, tá? Tô fazendo um projeto de autossuficiência e ele acaba de uma certa forma tomando muito meu tempo, tá? Mas eu vou falar aqui de um tema que é uma das coisas muito debatida desde o início da Revolução Industrial até hoje. O porquê que o governo, de fato de verdade, não pode reajustar o salário para a população de uma forma digna, justa e que todos possam ganhar aquilo que necessita, né? Existem muitas explicações, muitas visões de fato de verdade, mas não uma visão, do meu ponto de vista, que fecha tudo no sentido de uma claridade, uma transparência e que de fato de verdade fica claro o porquê que isso não acontece, né? Quais são os motivos que isso acaba travando esse acontecimento, né? Então esse vídeo vai ser um vídeo de bate-papo, mas que vai trazer uma clareza por porquê que isso de fato de verdade não acontece, e aí você vai passar a entender o que de fato de verdade você está vivendo e por que as coisas são dessa maneira, né? Certo? Então vamos lá, né? Eu vou fazer um vídeo hoje de bate-papo, né? Então vamos lá nesse bate-papo. Essa semana eu estava acompanhando, para você entender o raciocínio, o caso do julgamento do médico Jarinha. Ele aí já no caso, né? Acho que também foi cassada a profissão dele. E a juíza, isso deu maior repercussão, né? A juíza deu uma sentença para Monique, né? De um perdão judicial. Acho que é Monique Medeiros o nome dela. De um perdão judicial. E isso causou o maior alvoroço, né? Não só nas redes sociais, mas em muitos programas, discordando do perdão que a juíza deu a Monique Medeiros, né? Isso aí deu um mau bafafá, justificando que não era o caso de fato de verdade. O problema dessa situação, para que a gente possa puxar essa questão do valor que o trabalhador precisa ganhar e o governo dá, é que o poder público nessa questão ele não tinha legitimidade para dar perdão a uma mãe. Ele não tem essa legitimidade. O único que poderia dar o perdão para Monique Medeiros era o pai. Os familiares do pai, os familiares dela, eram os únicos legítimos que poderiam dar o perdão. Para a juíza dar o perdão judicial é indiferente, porque ela não tem vínculo com a réu, ela não tem convivência, ela não tem relacionamento emocional com a réu, né? Convivência no sentido. Ela não tem participação, nem ela, nem o júri, isso é muito importante ser falado, nem os advogados, mas mais ela e o júri. Então é indiferente para ela, independentemente do perdão ou não, isso não vai atrapalhar a vida da juíza e nem dos jurados, e muito menos, de uma certa forma, fazer isso ser participativo da vida deles. É indiferente. Acabou o julgamento, cada um vai para o seu lugar, cada um vai para o seu destino, para suas casas, né? E no caso do pai, é diferente. Vai ter que lidar com a dor, vai ter que lidar provavelmente com os ambientes que vai se deparar com a mãe, vai ter que lidar com as sequelas, com as marcas, com os ressentimentos.
Ou seja, é o verdadeiro apenado. Então, quando a juíza, ela de fato de verdade dá o perdão, só para você entender, ela fere a legitimidade de quem realmente tem de direito de dar o perdão. Se você entendeu o porquê que eu trouxe esse raciocínio desse julgamento que aconteceu essa semana, você vai entender o porquê que você não recebe o valor daquilo que você entende que é justo receber. Só por esse raciocínio, se você for uma pessoa sagaz ou de percepção, então não tem legitimidade. É o caso da justiça, o judiciário, né? Na realidade não é justiça, é um serviço de conflito, né? Então, vamos lá, né? Por que eu, de fato, de verdade, eu não recebo aquilo que eu preciso para viver? Por que de fato, de verdade, eu não recebo aquilo que eu necessito para viver? Porque todo o espaço de vida que você vive é dentro de um terreno de uma outra pessoa. Então, o endereço comercial que você trabalha ou uma fábrica pertence a uma pessoa. As ferramentas que você possivelmente pode estar utilizando, como uma internet, como uma luz, como uma água, como uma iluminação pública, que mais? Como um refeitório, uma alimentação, talvez não um uniforme, no uniforme geralmente dá, né? Ou se divide meio a meio, né? Mas o transporte que é dividido com o empresário, né? O vale alimentação também, que cuida da refeição. Toda a sua vida é dentro de terreno de outras pessoas, ou utilizando as coisas de uma outra pessoa. Eu deixei aqui um gráfico aqui na tela para vocês verem, só para vocês tiverem uma consciência melhor, tá? Mas depois eu vou falar sobre esses gráficos aqui. Então, o que acontece de fato de verdade? O dinheiro que vocês ganham, geralmente vocês vão gastar numa propriedade de uma outra pessoa, ou no mercado, ou no shopping, ou num bar, ou numa churrascaria, ou no comércio. O transporte que vocês pegam também é de uma outra pessoa. Assim também a TV a cabo, a internet da sua casa, a água, a iluminação, a alimentação, a vestimenta, a higienização, o descarte também. Tudo vocês utilizam as coisas de outras pessoas, ou a propriedade, ou as ferramentas, ou a prestação de serviço. Então, o que acontece? O poder público ele não tem legitimidade de ditar preço naquilo que ele não é dono. Ele não é dono, ele não é responsável. Então ele não tem como impor o seu patrão diante de uma realidade que ele comanda a sua própria propriedade, o seu próprio terreno, suas próprias ferramentas. Se ele tentar fazer isso, o que vai acontecer? Ou ele vai fechar o próprio negócio, ou vai para um outro país, ou para um outro estado, se for uma questão estadual, ou ele vai buscar uma outra profissão. Jamais uma pessoa que é uma proprietária de terra ou de serviço, ela vai aceitar ingerências de cima, porque ele tem condições de resistir e tem condições de recusar. Um trabalhador, seja autônomo ou seja profissional, dependendo como é esse trabalho autônomo, dificilmente ele tem essas condições de recusar, porque ele não tem maneira de resistir. A formação do trabalhador hoje em dia é uma formação de um trabalhador subordinado a outros seres humanos. Não é uma formação de um trabalhador autônomo.
que ele faz todas as suas coisas que ele necessita. O trabalhador hoje em dia é um trabalhador fordismo. Ele vive dentro de uma especialização, de uma profissão. Então, pelo fato do poder público não ter essa legitimidade, esse é um dos motivos que impede, de fato de verdade, o aumento de salário que você precisa. Aquilo que realmente precisa. Porque ainda que o governo ele usa a força e a imposição, quem realmente tem propriedade, quem realmente tem bens materiais, ele tem uma resistência muito maior do que aquele que simplesmente só recebe o seu salário. 2, 3, 4, não importa. O salário é feito por mês. Então no final do mês você vai estar zerado se você não repor. Quem já tem a propriedade, os bens, ele tem uma resistência maior. Ele tem uma condições de negociar com o poder público e diminuir os danos. Porque ele tem como produzir suas próprias coisas, se ele quiser também. Então esse é um dos motivos que, de fato, de verdade, dificilmente você vai receber aquilo que é justo, porque o poder público ele não tem legitimidade de impor aquilo que ele vê que é justo dentro dos bens de outras pessoas e dentro da propriedade de outras pessoas. É ilegítimo. Por isso que eu dei o exemplo do caso do Jarim, que a juíza não tem legitimidade de dar o perdão, que o único que poderia dar o perdão de fato de verdade, tanto para a Monique Medeiro e para o Jairo, seria o pai. Entendeu? Ele que de fato de verdade teria esse direito natural de dar o perdão. E não alguém que não sentiu a dor, não conviveu, não vai ter que lidar com a pessoa, não vai ter que conviver com a pessoa. Dessa mesma lógica, quando se fala em relação à legitimidade do governo dar aquilo que é justo, é o que acontece em relação ao salário. Ele não pode intervir nessa questão, por conta que ele não tem legitimidade. Pode ter ferramenta, pode ter força, pode, mas a legitimidade ele não possui. Então o que acontece na prática? Um travamento, um trancamento, ou seja, é uma população que vê as coisas erradas, mas não consegue resistir, ele não consegue se defender, porque ela não tem legitimidade. Todo o funcionamento do meio produtivo, todos os seus afazeres da sua vida, isso é muito importante ser falado, sempre vai ser numa propriedade de uma outra pessoa. O dinheiro que você ganha, e que poucas vezes um economista vai falar para você, você sempre está transitando na propriedade de uma outra pessoa. Seja no transporte público que você pegar, seja no restaurante seu preferido, seja no lazer seu preferido, seja numa escola, entre aspas, particular também, ou numa saúde privada também, seja num passeio, seja num encontro, seja numa compra de alguma necessidade, seja numa prestação de serviço, a vida toda você vive transitando dentro de uma propriedade de uma outra pessoa e gastando seu tempo dentro de uma propriedade de outra pessoa. Tanto a propriedade, que é o espaço territorial, tanto na questão dos serviços e nos produtos. Então o que acontece de fato de verdade? O motivo de fato de verdade de você não receber aquilo que você precisa é porque você gasta o seu tempo todo na propriedade de outras pessoas, usando o serviço de outras pessoas. Que o próprio funcionamento do meio produtivo, né, que é uma cooperativa, incentiva você a fazer isso. Então, logicamente, evidentemente, que dificilmente você vai acumular se você for uma pessoa que já sacou
Você já vai entender que dificilmente você vai acumular e dificilmente você vai ter voz de expressão, porque toda a sua força é desperdiçada na propriedade de uma outra pessoa, no serviço de outras pessoas e no produto de outras pessoas.